vídeo, essa maravilha. Vamos lá, vamos continuar. Bom, retornando onde eu estava, onde eu parei. Estou aqui no quarto tempo. A válvula de admissão vai se abrir e o pistão vai partir do PMI em direção ao PMS, expulsando os gases pelo sistema de escape. Esses gases não podem ficar no cilindro, porque eles vão danificar, eles estão muito quentes e também eles podem deixar uma borra que não é interessante para ninguém. Vamos ver se o vídeo abre. O vídeo também não está querendo abrir, então só sucesso hoje. Ô, diminui o volume. Opa, diminui o volume, fazendo favor. Quem que tá gritando com a família aí, gente? Oh, meu Deus. Beleza, vamos continuar. Funcionamento do motor de 2 tempos. Oi, tem alguém falando? Espera aí rapidinho. Tá me ouvindo? Estão ouvindo? Tudo funcionando. Beleza. Vamos continuar. Tá bem complicado hoje, né? Mas com paciência a gente chega lá. Vamos lá. Então, o primeiro tempo ele é baseado na admissão compressão. Então, a estrutura física do motor é um pouquinho diferente. Então, nós não temos essas duas válvulas na parte superior, como a gente viu aqui anteriormente. Só um minutinho para mostrar para vocês. Não tem essas duas válvulas aqui, nessa posição. Então, nós temos a válvula de palheta, que é aquela que permite a entrada de gás. E nós temos aqui a saída para o escapamento sem válvula. Nós vamos entender por quê. Então, como é que funciona nesse caso? Quando o pistão está no PMI, tem alguém com o microfone aberto aí. Tem mais alguém com o microfone aberto. Precisa parar não, professor. Pode tocar. Eles vão se tocando aí. Vai lá, vai lá. Beleza. Como eu estava dizendo, quando o pistão está no PMI, então na parte de baixo, entra-se o gás, o ar, depois o ar combustível, dependendo se for o ciclo Otto, que é o que está aqui, nós temos uma vela bem bonitinha aqui, ó, nessa posição, e o ar está entrando, essa válvula de palheta vai se fechar, o pistão vai subir em direção ao PMS, comprimindo. Então, com um único movimento, partindo do PMI para o PMS, nós fizemos a admissão e a compressão. Nesse momento, ao se atingir o PMS, a vela é acionada, gerando a centelha elétrica, por consequência, a explosão, e empurrando o pistão do PMS para o PMI. Inclusive, o escapamento ele já começa. Os gases já começam a ser liberados nesse momento, a partir do momento que já ocorre o deslocamento do pistão. Então, pode observar que a válvula de palheta está fechada. Então, como que acontece essa modificação aqui, essa distância aqui, para o escapamento sair, se direcionar por ele próprio? Nós temos diferença de pressão.
Isso aí vocês viram em física. Por que que um fluido se desloca de um lado para o outro? Diferente de pressão. Tem a pressão mais alta e a pressão mais baixa. A partir do momento que isso ocorre, a tendência é que ele se desloque de um ponto a outro. Que é isso que acontece aqui nesse sistema de dois tempos. Eu não estou entendendo porque que o vídeo não quer abrir. Eu acho maravilhoso isso. Deixa eu ver se eu acho um para vocês aqui. Vocês esperam só um pouquinho. É GIF, professor, que tá querendo? Não, é vídeo. O vídeo não está abrindo por algum motivo. Professor, nesse motor de dois tempos, por ele fazer essa exaustão, compressão com exaustão, ele perde um pouco de força? Perde. Então ele tem esse problema construtivo aí. Por isso que o quatro tempos é a evolução dele. Que... E ele é aplicado geralmente aonde? Geralmente ele é motores menores, motores mais antigos. Então é trator, é moto antiga, é carro antigo. Ele é aplicado para cortador de gramas, motores pequenos. Tem motor maior dele? Tem, com certeza tem. Vocês estão vendo na minha tela em qual parte? Tem que contar com a paciência que essa internet está muito devagar. Depois eu vou... Tá difícil hoje, né? Ô, Felipe, eu até te ouviria, cara, mas você não sabe de bosta nenhuma, então... Que isso, gente? De graça, assim? Vocês estão muito nervosos? Brincadeirinha, pô, brincadeirinha. Olha, depois eu vou botar um link do vídeo, de um vídeo lá para vocês. Aqui tá meio complicado, tá? Vocês assistam, por favor. Beleza. De remédios e não precisar ficar indo. Vamos voltar. A gente já falou do dois tempos, do quatro tempos. Vamos falar agora dos motores rotativos. Esse é um motor chamado Wankel. A gente chegou a comentar dele na última aula. Os tempos dele funcionam da mesma forma, só que ele gira, ele tem um eixo giratório. Ele não é um motor daquele tipo alternativo. É um motor rotativo. A gente já classificou os tipos de motores com relação a isso nas últimas aulas. Então, como é que funciona o tempo dele? Nós temos aqui a admissão. Nesse espaço, nós temos aqui uma entrada. Então, semelhante seria a descida do PMS para o PMI. A compressão nessa lateral aqui seria a subida do PMI para o PMS. Depois, aqui a combustão com a vela. Você pode observar a vela aqui. Então, no caso, ele é do ciclo Otto. E a exaustão, quando ele se movimenta nessa direção. O que a gente pode entender? Quais seriam os problemas que vocês observam para esse motor? Só olhando assim os tempos de funcionamento dele. Pode abrir o microfone para falar. O espaço para compressão é menor? Não necessariamente. Isso aí depende. A taxa de compressão que seria o que modifica bastante. O ajuste dos tempos dele, eu acho que deve ser bem complicado, né? O momento Ele é um certo da motor centelha. difícil de fazer funcionar. Vocês podem observar que as vedações elas têm que ser feitas pelas laterais, então isso não é 100% perfeito. Então prejudica a compressão, prejudica a explosão, prejudica a exaustão, prejudica tudo. Por isso que ele é um motor pouco usado. É usado aonde, professor? Ele é no motor de Mazda. É uma marca, é um fabricante. Ele não é muito utilizado por conta de ele tem vários problemas. Não é qualquer um que trabalha com esse tipo de motor. Então, que tem conhecimento suficiente para fazer a manutenção nesse motor. Mas tem um exemplo de aplicação assim num equipamento conhecido? Tem, em carro. Ele é aplicado em veículos.
Só que ele não é tão comum assim. Ele é interessante porque ele ocupa pouco espaço. Você pode observar que ele é um motorzinho pequeno. E o custo dele é menor também. Sim. Só que ele tem, no caso, é para adquirir. Para manutenção, o custo é maior. Então, nós temos aqui uma engrenagem ligada na outra. Então, ela vai estar girando aqui o tempo todo. A gente sabe muito bem que vocês já viram isso em elemento de máquina. Tudo que gira precisa de lubrificação constante. E se ela não acontecer, ela vai perder a eficiência, vai gerar vibração, vai danificar todos os componentes. Isso você já tem uma noção boa. Então, já ajuda para entender por que esse motor não é tão aplicado. Então, se eu vier perguntar a vocês na nossa lista de você sabe responder. Beleza? Professor, tô Fala. vendo aqui que tá falando que o motor de 2 tempos ele é mais potente que 4 tempos. Aí depende do tamanho dele. Afirmar assim no genérico não é uma coisa muito interessante. Então, se for Ô, comparar... professor, ele está falando quando se associa a questão da cilindrada. Por exemplo, uma RD 135, um motor 2 tempos, ela é muito mais potente que uma 150, 4 tempos. Deve ser por causa do custo do motor ou do diâmetro dele. Isso. Porque o que ela faz em 2 tempos, a outra demora 4 para fazer. Sim, Mas não necessariamente ela é o dobro, porque as perdas do 2 tempos é maior. Exatamente. O motor 2 tempos ele completa o ciclo primeiro. Você falou perfeitamente. Mas não necessariamente ele vai ser melhor ou mais potente. Vai depender da situação. Como tem perdas e tem problemas relacionados ao motor de 2 tempos, ele tem esses prós e esses contras na sua aplicação. Ele os equipamentos mais novos não tendem a usar, por causa desse tipo de problema que ele tem de perda de eficiência. Então, quando é equipamento menor, a tendência é colocar isso aí. Pedro tá voando, Felipe. Estão vendo aí que Pedro tá voando. Ô, professor, não sei, Quem tá não sei se falando? eu tô... É o Henrique. Não sei se eu tô Fala, Henrique. certo assim, mas eu sempre associei... Eu vejo que o pessoal de trilha aí, que faz enduro aí, muita gente usa moto a 2 tempos. Sempre associei a arrancada, não a velocidade final, assim. Não sei se tem alguma... Nós vamos falar disso daqui a pouco, tá bom, Henrique? Você me lembra que o outro material que nós vamos abordar vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Beleza. Vamos continuar. Esse vídeo aqui, deixa eu ver se ele também não quer ir. Não faz mal, não. Isso aqui nós vamos falar sobre o posicionamento do cilindro. Nós temos aqui o monocilíndrico. O que isso quer dizer? É um motor de um cilindro, aquele motor pequeno. Motor de corta de grama, de baja. E tem o multicilindro, que pode ser 2, 4, 6, 8, 10, 12, quanto a pessoa quiser colocar. E nós temos variações no seu arranjo no motor. Nós temos em linha, que é muito comum. Então, na vista superior seria esses 4 cilindros dessa maneira e a vista frontal seria dessa maneira aqui. Nós temos o em V, que são os famosos carros de corrida, V8, V6, na posição em V, como vocês podem observar aqui. Nós temos em W, que são 2 Vs um do lado do outro, chamado de W por conta disso. O Adão está bagunçando, hein? Aqui, deixa eu só voltar aqui. Volta, meu filho. Aqui, o motor em linha funciona da seguinte forma. 2 deles trabalham ao mesmo tempo. Eu expliquei para vocês na última aula o porquê do primeiro trabalhar com o último e dos 2 centrais trabalhar ao mesmo tempo. Tem como repetir, professor? O quê? Porque... O porquê disso? Eu vou falar de novo. Pode deixar. Trabalho... Bom, nós temos aqui a força de compressão. Lembrando que cada um deles está fazendo um tempo. Nenhum deles faz o mesmo tempo de forma concomitante. Então, cada um deles está fazendo o primeiro, o segundo, o terceiro ou o quarto tempo. Então, cada um deles está admitindo, comprimindo, explodindo ou exaurindo. Esse fato é interessante pelo seguinte, dar balanço ao motor, evitar a vibração do eixo virabrequim. Então, se ocorre nesse momento aqui, a conexão está um pouquinho complicada. Melhorou aí? Melhorou?
Posso continuar? Voltou. Beleza, vou continuar. Como eu estava dizendo, vocês pararam em qual parte? No começo, professor. Ah, vocês não Ponto pegaram? superior, ponto mais inferior. Tá, eu vou continuar daqui. Então, beleza. A parte do... bem. Voltando aqui no em linha. Por que que isso aqui ocorre? Nós temos aqui, cada um deles está fazendo um tempo do motor. Então, um deles está admitindo, enquanto o outro está comprimindo. Um explodindo e o outro exaurindo. Então, cada um dos momentos aqui, cada um dos pistões está fazendo um tempo. Cada um dos cilindros está fazendo um tempo. Nenhum deles faz o mesmo tempo de forma concomitante. Então, por que desse tipo de arranjo? Ele é muito comum. Digamos que esse inicial esteja explodindo. Então, ele vai explodir e empurrar o pistão do PMS para o PMI. Então, aquele lá na outra ponta é para ajudar no balanço, para ajudar no equilíbrio, para não deixar o eixo virabrequim empenar e evitar a vibração excessiva. Lógico que ela vai acontecer, mas dessa maneira tem-se um equilíbrio maior. Foi o que o pessoal comentou na última aula sobre o motor de 3 cilindros, que a tendência é ele vibrar bastante, porque não tem esse ponto de equilíbrio, de um cilindro apoiar o outro. Então, no caso central também, se ocorre nesse ponto, nesse cilindro aqui, o outro vai junto para ajudar no equilíbrio. Então, é uma dessas funções para ele. O motor em V funciona dessa forma aqui. Nós sempre tem o par, né, que trabalha basicamente junto, enquanto um sobe, o outro desce. Então, enquanto um se desloca do PMI para o PMS, o outro se desloca do PMS para o PMI. Nesse caso aqui, como tem mais de 4 cilindros, com certeza um deles está fazendo o mesmo tempo de forma concomitante. Só que geralmente a tendência é que eles sejam em locais bem distintos, para não ter, como eu falei, o desequilíbrio das forças de compressão. Das forças de exaustão, de combustão. Nós temos aqui o motor horizontal. Alguém tem um exemplo de onde está um exemplo de veículo que use esse tipo de motor? Fusca. Fusca, muito bem colocado. Por que o Fusca usa esse motor? Você sabe? É velho. Não é porque... Professor, é por causa do arrefecimento dele, que é ar? Também. Não é porque é velho, não. Economia de espaço também, Ingrid, bem lembrado. Ele economiza espaço também pelo arrefecimento que ele trabalha, que é ar. Não tem, como não tem as passagens, assim facilita a transmissão de calor. É isso mesmo, Enzo. Cilindros em W, como eu falei para você, nós temos um V, aí vem o outro V e forma o W nesse tipo de situação aqui. Isso também, Gustavo, bem lembrado. Eu vou só trocar aqui a tela. Então, vê a tela nova. Não. Ainda é cálculo de parâmetros, não? Sim. Beleza, Ô, pessoal. professor, Fala. eu acho que o Gustavo falou alguma coisa aí que você com ele, só que eu acho que deve ter mandado só para você, que eu não consegui visualizar aqui. Baixo centro de gravidade. Também ajuda a estabilizar o motor. Isso que ele falou. É que ele mandou privado. Eu não tinha visto que estava privado, não. Quando eu for assim, dá uma olhada, senão às vezes eu concordo e eu nem acho aqui. Tranquilo. Aqui nós temos um dos parâmetros muito comuns. Esse aqui a gente não costuma trabalhar muito, não. Então, estou só mostrando para vocês. Vocês podem ficar tranquilos quanto a esse aqui. Ele seria o grau de esforço mecânico das partes móveis. Isso é interessante para a gente? Com certeza é. Mas é um cálculo pouco comum, ele é pouco cobrado, tanto em concurso quanto em outras provas que envolvam esse tipo de coisa. Mas vou mostrar para vocês. Esse RPM aqui seria as rotações por minuto e esse L seria o nosso pulso do motor. Pulso do pistão, perdão.
do PMS para o PMI, dividido por 60, que é para tirar esse minuto aqui. Fora isso, é só para mostrar para vocês. E nesse caso, quando eu tenho excesso de esforço, eu posso gerar um esforço lateral no pistão, que é ele ser empurrado para o lado, por conta dessa velocidade média do pistão aqui. Então, ele pode gerar esse tipo de problema aqui na lateral. Vocês podem observar aqui, ó, nós temos algumas marcas que o pistão está batendo aqui na lateral, se o esforço estiver muito forte. Então, ele pode retirar o brunimento que está aqui no interior, que a gente já comentou com vocês. Isso mesmo, pessoal, vocês estão manjando, estou gostando de ver. Que isso evita a concentração de óleo, é um problema. Então, o óleo ficar na parede em uma quantidade razoável é interessante para o deslocamento do pistão. Beleza, quem perguntou do motor mais forte, motor mais fraco mesmo? Foi Henrique? Foi. De carregar peso, né? Tempos lá. Isso. Do torque, né, dele e da velocidade. Isso, vou te explicar agora por quê, Henrique. Fica atento. Então, o motor, nós temos a classificação quanto à quadradura do motor. Então, a classificação quanto à quadradura do motor. Então, o motor super quadrado, o diâmetro é maior que o curso. O que isso quer dizer? Então, ele se desloca do PMI para o PMS muito mais rápido. Então, a resposta de velocidade dele é muito mais rápida. Ele consegue fazer os ciclos com muito mais velocidade. Então, nesse caso, nós podemos citar uma moto de corrida que a tendência é que ela seja muito rápida, ela carrega pouco peso. Nós temos aqui um motor subquadrado, que o diâmetro é menor que o curso do pistão. Então, o diâmetro é pequenininho e o curso do pistão é muito grande. Então, assim, ele vai conseguir, nesse caso, comprimir muito mais ar e a explosão vai ter muito mais espaço para se deslocar. Então, quanto mais ar comprimido, mais combustível vai ser injetado, logo ele consegue fazer mais força. Então, é isso que a gente pode observar nesse navio de carga, por exemplo. Então, ele consegue fazer mais força e se desloca de forma mais devagar do que um motor super quadrado. Eu esqueci de falar com relação ao ciclo Otto e ciclo diesel, a diferença da taxa de compressão. A taxa de compressão do ciclo diesel é muito grande, tende a 20:1, e do motor ciclo Otto tende a 9:1. Então, por isso ocorre a compressão sem faísca, porque a taxa de compressão ela é muito maior. A explosão ocorre por pressão por conta disso. A compressão ela é muito mais violenta no ciclo diesel que no ciclo Otto. E tem um motor quadrado, que o diâmetro é igual ao curso do pistão. Geralmente nunca é igual, idêntico, mas é sempre próximo. A gente consegue classificar como quadrado da mesma forma. É muito comum para os veículos leves, no caso os automotivos, veículos, carros, pois eles conseguem carregar peso e ter velocidade. Nós temos esse número de marca. O RPM também conta. Oi? O RPM tipo 1.0 carro, 1.0 moto, o RPM é bem diferente. A variação de torque é alta, a RPM é baixa. Dá para aumentar a cavalaria e baixar o torque. Isso aí, bem lembrado. Esse número de marca aqui, eu quero que só vocês olhem depois, eu vou passar. Isso aí não é uma coisa tão relevante assim. Com relação ao torque agora, meu amigo, deixa eu só colocar o computador para carregar. Você pode repetir o que você falou do torque, então? Posso? Pode repetir, então, por favor. De um carro 1.0, moto 1.0, a mesma cilindrada. Só que na moto a rotação é bem mais alta. Conclusão, a moto tem pouco... Deu uma agarrada aí. Então ela pode atingir um baixo torque para ter pouco torque. Já o carro, você acha RPM para ter mais torque e pouco. A gente pode relacionar a isso aí o quadro do motor. São as duas opções que a gente tem. Mas beleza, bem colocado. Obrigado. Então o torque, ele reflete o ciclo do motor e a potência é o produto do torque pela rotação.
Então, a potência do motor depende do torque e da quantidade de rotação. Então, no caso de um veículo desse aqui, que é de Fórmula 1, a rotação é bem rápida. Então, vamos lá, pessoal. Eu quero que vocês leiam esse exercício e façam eles, que eu vou ficar lá no fórum para tirar dúvidas de vocês, tá? Alguém quer perguntar mais alguma coisa sobre o que eu falei na aula de hoje? Essa última fala aí do nosso colega aí, eu não entendi muito bem, não, sinceramente. Também não. Bom, se ficou difícil para vocês, vocês relacionam para a quadratura do motor, que fica muito mais fácil de se entender. O que ele quis dizer? Que se uma moto 1.0 e um carro 1.0, o que se diferenciam? Por que um é mais rápido que o outro, não é isso? Também pela diferença de peso. Quando você tem que fazer velocidade, quanto mais leve, mais fácil. Então, se você consegue atingir rotações maiores em menos tempo, você encerra os ciclos mais rápido e consegue atingir velocidades maiores. Basicamente isso que ele quis dizer. Então, o torque está relacionado também à rotação, como a gente viu aqui com relação à potência. Agora deu para entender? Boto fé. Não dá, né? Não dá velocidade. Tá picotando aí. Mais rápida. Tá me ouvindo? Oi, agora sim. É porque a sua fala eu entendi que você consegue atingir duas situações com 1.000 cilindradas, tem um motor com 1.000, uma moto com carro, que é mais pesado, beleza. Mas aí o que consegue completar o ciclo mais rápido, consegue chegar a uma velocidade, é isso que você disse? Isso, exatamente. Mas a velocidade não está associada diretamente à potência, não. Sim, não. Quanto mais você desloca o pistão, mais ele tem a rotação. Então, mais velocidade ele vai produzir. Não relacionei necessariamente a potência, sim as rotações. A rotação em relação da potência. Beleza? Então, qual a associação que eu faço de um ciclo que completa mais rápido com relação à potência? Quando que vai ser mais potente em relação ao Em relação à ciclo dele? potência, elas seriam iguais, né? Aí a gente não precisa misturar esse tipo de coisa, não. Beleza, fechou. Show, pessoal. Então, vocês, quem Professor. puder, tiram... Oi? Quem tá falando? Aqui, eu baixei todas as que você postou lá, achando o material da primeira e da segunda aula, não, cara. Você tem como mostrar só o nome do arquivo para mim? Como é que é? Como é que é? Você não achou o arquivo? Tentando abrir. Não achei, não. Deixa eu botar aqui no começo. Aqui ele tá lá como material de referência. Deixa eu só sair aqui rapidinho. O começo dele é cálculo de parâmetros. Não, pô. É da primeira e da segunda aula. Também tá como material de referência. Tem 3 PDFs e 3 PowerPoints. São esses dois aqui, mais da última aula. Beleza. Show? Deixa eu só voltar aqui, então. Então, vocês tirem um print desse exercício aqui, que eu vou estar lá no fórum para tirar dúvidas de vocês. Beleza? Tentem fazer. Essa letra C aqui, olhem com calma para vocês entenderem como é que vai fazer. Não é tão óbvia quanto parece. Você tem que me dar uma ajuda aí, mano. Perdido nessa matéria.